Olá, tem professor aí? Hoje nós vamos falar sobre as habilidades socioemocionais, um assunto que muito se discute, que muito se precisa saber para trabalhar com as nossas crianças. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube e eu estudei muito a BNCC para entender o que é que está ali, o que é que nós temos que fazer, o que é que muda na nossa prática depois dela. E antes da gente falar das competências, antes da gente falar das práticas, eu quero te convidar a estudar comigo a Base Nacional Comum Curricular. O link do curso de BNCC fica aqui na descrição do vídeo. Lá a gente tem o que você precisa saber sobre a BNCC, passo a passo de planos de aula, nós temos grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo, então o curso de BNCC está com o link aqui embaixo para você vir participar, aprimorar a sua prática e ficar fera em tudo que você tem que saber para ensinar. Bom, agora vamos ao nosso assunto. As competências, as habilidades socioemocionais, elas já estavam previstas na Base Nacional Comum Curricular, mas com esse novo modelo de ensino, com esse ensino híbrido, com esse mundo diferente que nós estamos reconstruindo, onde tudo se reinventa, onde tudo é readaptação, tanto nós, professores, como os alunos, precisamos desenvolver as nossas competências socioemocionais. É extremamente importante que a gente se conheça, se adapte, que a gente que a gente desenvolva esse aspecto das nossas competências, ok? A Base Nacional Comum Curricular propõe um desenvolvimento integral. Quando ela diz que ela propõe um desenvolvimento integral, o que isso significa? Isso significa que nós deixamos para trás aquela escola que só se preocupa com o cognitivo, com a transmissão do conhecimento. E que nós também não somos aquela escola onde a criança vai para ser feliz, onde a criança vai para socializar apenas. Nós entendemos que a criança precisa, para formar sua personalidade, para se formar, passar pelas frustrações da vida, precisa se relacionar, resolver conflitos, precisa ser bem acolhida e aprender a lidar com essas coisas. Isso também é aprendizado. Na BNCC, nós temos 10 competências gerais. Então, tem as 10 competências gerais da BNCC, que são até simbolizadas por esses cubinhos, né? Essa estrutura de cubinhos, se a gente contar, são 10 cubinhos. Tem cubinho oculto ali, né? Mas se a gente contar, são 10, assim como as 10 competências gerais. E as as competências gerais 8, 9 e 10 são intimamente ligadas a competências socioemocionais. Na competência número 8, nós vamos trabalhar o conhecer-se. É você se conhecer, é a criança ter consciência das suas emoções, consciência de si mesma. Nós, professores, nessa situação que estamos vivendo, quantas vezes não tivemos vontade de largar tudo para lá, se trancar em casa, não mexer mais com isso, não trabalhar, vontade de desistir, quantas vezes nós já tivemos, né? Saber identificar uma frustração, por que ela aconteceu, lidar com ela e continuar a vida. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer uma leitura dessas competências, mas eu quero falar um pouco delas assim com você, bom? Então, a número 8 é conhecer-se. A número 9 tem a ver com a empatia, perceber o outro, né? A empatia, a resolução de conflitos. E a número 10 tem a ver com ação, agir,
mas agir de acordo com princípios éticos, com inclusão, com as questões ambientais. Então eu vou ler para vocês essas competências, que é óbvio que eu não as memorizei, né? Então eu vou ler para vocês essas competências para a gente poder falar um pouquinho mais profundamente sobre elas. Vamos lá. Número 8. Conhecer-se e apreciar-se. Cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecer suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Olha, nesse momento eu estou sentindo uma irritação com uma pessoa que não tem motivo para ser. Deixa eu tentar identificar de onde que isso vem. Como é que eu vou lidar com isso? Né? Ou eu estou frustrado, por que eu estou frustrado, o que eu posso fazer com isso para continuar a minha vida, para continuar desempenhando as minhas funções. Então, olha só, conhecer-se, apreciar-se, perceber-se na diversidade, conhecer as suas emoções e as do outro. Nossa, não gostei da ação dessa pessoa, mas o que será que ela está sentindo? Como é que a gente pode resolver esse meu não gostar da ação do outro? Às vezes a ação do outro realmente não foi legal, mas e aí, como é que a gente vai proceder? Né? Então, essas habilidades são muito importantes, essa competência é muito importante para a nossa vida. Número 9. Exercitar empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento e valorização de diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Olha só, eu me percebo primeiro, me percebo na diversidade e depois eu vou perceber o outro, eu vou considerar o outro, eu vou entender que o outro pode ter uma educação diferente, participar de uma cultura diferente e aprender a respeitar. Aqui diz da resolução de conflitos e da cooperação, que não tem que ser só com os meus pares, que não tem que ser só com quem se parece comigo, já que eu me respeito dentro de uma diversidade, eu vou aprender a respeitar o outro também dentro da diversidade. Então aqui a gente tem essa questão, né? Eu vejo aqui, ó, número 8, eu comigo, número 9, eu com os outros. E número 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então aqui a gente está falando de tudo que a gente tem que levar em consideração ao agir. Aqui, nessa questão da ação, antes de toda a ação, existe uma tomada de decisão. Não sei se ficou claro aqui, mas a ilustração está escolhendo entre duas possibilidades aqui. Então, existe uma tomada de decisão sempre antes de uma ação, e essa tomada de decisão deve prestar atenção a esses aspectos. Eu vou ler de novo, olha, éticos, princípios éticos, democráticos. Então, mesmo que eu esteja sendo ética, eu ainda tenho que levar em consideração o interesse, a necessidade do grupo, né? Inclusivos, a gente vai incluir todos os grupos, incluir todas as pessoas. Sustentáveis, a gente está falando aqui de meio ambiente, e solidários. Então, é muito importante, deixa eu colocar minha base aqui, apoiá-la aqui, que ela é pesada para ficar o vídeo todo segurando. Então, é importante que a gente leve isso em consideração. Olha, nós vamos fazer uma festa. Qual que é a música que a gente vai dançar? Olha, essa música aqui é mais fácil de incluir o colega cadeirante. Vamos optar por ela? Mesmo que a outra, às vezes, seja mais animada ou que a gente tenha se empolgado mais, então a gente vai levar em consideração a inclusão. Então, isso é um exemplo só, né, pessoal? Mas nós vamos escolher o material para fazer um trabalho, vamos levar em consideração se esse material é biodegradável, como que ele é produzido, enfim.
preocupações, levar tudo isso em consideração ao tomar uma atitude, faz parte do respeitar-se e do respeitar o outro, né? Do desenvolver a sua própria saúde e a do outro. E aí, professora, e a prática? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode estudar? Como é que a gente pode desenvolver? Então, eu vou te dar 2 sugestões, que são sugestões que você pode usar na interdisciplinaridade com a sua turma o ano inteiro, tá bom? Então, vamos lá. A primeira prática que eu te sugiro é a prática do estudo de texto das narrativas. Ué, professora, por que narrativa? A gente já trabalha tanto exatamente por isso. É um trabalho que já está alinhado à sua língua portuguesa. As crianças têm que reconhecer os elementos da narrativa. Se ela estiver no primeiro ano, ou se ela estiver no 5º ano, ela vai ter essa vivência dessa leitura. Então, os elementos da narrativa, numa narrativa nós temos lugar, tempo, personagens, essa aqui é muito importante, e não existe narrativa sem conflito. Não existe narrativa sem conflito. Ali nas fábulas, a gente tem animais cheios de sentimentos humanos, que tem um conflito de interesse, que tem um conflito de ideia, que um chateia o outro, né? A gente tem conflitos nos contos de fadas. Toda narrativa tem um conflito gerador, né? O conflito que gerou aquele enredo. Então, esses conflitos de textos clássicos, de textos novos, esses conflitos todos que a gente encontra, são um material muito rico para a gente trabalhar a questão da resolução dos conflitos, da empatia, a empatia com as personagens, a personalidade das personagens. Quando nós colocamos o sentimento, quando nós colocamos o conflito numa terceira pessoa, a gente se distancia dele e tem mais facilidade, né? A gente projeta ali num outro personagem e tem mais facilidade para lidar com ele. E aí a gente elabora melhor tudo aquilo que está acontecendo e depois consegue trazer para a nossa vida de uma forma mais fácil do que se a gente estivesse falando dos nossos próprios sentimentos, dos nossos próprios conflitos. Então, trabalhar narrativas, lendas, fábulas, contos de fadas, histórias diversas, aqui nessas narrativas, eu já indiquei para vocês um livro, tá parecendo até que eu faço publicidade, mas não é, tá, pessoal? Da editora. Mas a editora Aletria tem um livro que chama Nico. E o Nico, ele enfrenta problemas durante o dia dele, ele é uma criança pequena que sofre ali com alguns problemas de coisas do cotidiano. E ele deseja se tornar o super Nico e acabar com aquilo tudo. Só que acontece que a gente não tem superpoderes e aí ele tem que resolver de outra forma. Então, eu me identifico muito nesse momento de pandemia, que a gente fica triste com muita coisa, que a gente gostaria de estar fazendo as coisas diferentes do que estão acontecendo aí. Eu me identifico muito com o Nico, mas a gente não pode ter superpoderes e sair resolvendo as coisas no grito, então a gente tem que aprender a lidar. Esse é um livro que eu recomendo. Mas existem livros que abordam temas diversos, você pode levar para a sua turma, né? Escolher um livro, uma narrativa que tenha um tema que a sua turma vai se identificar um sentimento, um conflito que aconteceu e etc. Tá bom? O Nico é só uma indicação. E outra coisa, outra forma de trabalhar que eu acho que você deve aliar e não escolher uma ou outra é a realização de projetos. Mas a realização de projetos mesmo, não é aquele projeto que é uma sequência didática, né? É um projeto, é realizar alguma coisa, é colocar alguma coisa na prática. Esses projetos podem levar a uma atitude de sustentabilidade, ou de inclusão, ou de saúde. Por exemplo, como que seria isso? Olha, nós vamos mudar o cardápio. Agora nós vamos combinar de fazer
trocar entre nós receitas saudáveis, porque nós estamos ficando em casa, não temos a possibilidade de fazer tanto exercício, de fazer tanta caminhada, então nós vamos trocar receitas saudáveis, nós vamos ensinar receitas um para o outro saudáveis, nós vamos plantar, quem tem um vasinho aí para plantar um temperinho, para plantar alguma coisa, nós vamos fazer. Não, agora nós vamos separar o lixo, nós vamos fazer um ano sem EVA na escola, e vamos, né, já não usamos mais isopor há algum tempo. Enfim, né, separação do lixo. Vamos vender o lixo e vamos comprar um tablet para aquele colega que não tem o acesso a tecnologia aqui para estar participando das aulas com a gente. Isso é uma inclusão. Uma vez a gente fez com os meus alunos na escola uma conscientização para que os outros pais não parassem na vaga de deficiente, porque a gente tinha um aluno cadeirante e às vezes naquele momento ali de entrada e saída, os pais estavam, né, todos com pressa, o trânsito fica aquela loucura, e aí o aluno que era cadeirante às vezes tinha que ser carregado de longe porque não conseguia parar o carro na vaga dele. Aí você diz assim, resolveu? Não, não resolveu. Mas pelo menos os meus alunos, os alunos que se envolveram no projeto, não admitiam que os pais parassem naquela vaga. Você já está educando algumas pessoas, né? Ainda acontecia de pararem na vaga, mas infelizmente, né, a gente não tem esse controle todo. Mas ao fazer esses projetos, né, plantar uma horta, fazer uma campanha, os alunos se envolvem, né? A habilidade do empreendedorismo, de fazer o que tem para ser feito, com empatia pelo outro, se valorizando, se respeitando e respeitando o outro. Então, são as duas sugestões que eu tenho para você. A narrativa, o trabalho com a narrativa, buscando o autoconhecimento, o conhecimento do outro, né, da diversidade, dos sentimentos, da resolução de conflito. Então, lá na narrativa a gente pode fazer finais diferentes, avaliar as atitudes, sugerir outras atitudes para as personagens e a realização de projetos que vai ser mais ligada à 10ª competência, que é a da atitude, a da ação, a da tomada de decisão. E assim a gente vai trabalhar essas habilidades. Esse tipo de atividade envolve muito o grupo, a gente está precisando desse senso de pertencimento, a gente está precisando se envolver com essa turma que está distante, que está lá do outro lado da tela. Então eu espero que você desenvolva essas atividades e que elas sejam prazerosas e produtivas para você e para sua turma. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!